bom dia. Bom dia, João Vitor. Bom dia, classe. E aí, como que vocês estão hoje? Acordando com preguiça? Bom dia, porque o sol vai estralar lá fora, hein? A aula acabou com o meu soninho, tia. Por O que tio, pior não? que eu nunca consigo dormir bem, sabe? Tipo, agora sim, antes eu dormia bem pra caramba, mas agora eu não consigo mais dormir direito. E aí, quando que eu consigo, eu tenho que acordar pra fazer aula, tio. Isso é um absurdo. É porque o nosso organismo, né, mudou a toda essa rotina diferente. Então parece que a gente tem Bom outros dia, tia. horários. Bom dia, Ana. Outros horários acaba ficando mais cansativo, mas é por conta mesmo, Caíme, do nosso próprio psicológico, né, que fica passando por esse monte de situações, né, diferente, e aí acaba ficando mais cansado. Hoje, tia, a minha avó me acordou falando que eu tava atrasada. Aí eu, tá bom, né? Vou acordar, porque já deve ter até mandado o link da aula, então vamos logo. Aí eu cheguei e meu pai não tinha nem esquentado o leite, tia. Nem o café tava pronto, era 6 horas ainda. 6h30, por aí. Te assustou então, hein? Esperar o resto do pessoal chegar aqui na Aí sala, eu tá? falei assim, ah tá, que eu vou ficar aqui na cozinha sentada de pé esperando. Eu fui lá na sala, deitei no sofá esperar o leite. Bom dia, Andione. Tá melhor hoje? Ai, que bom, graças a Deus. É isso aí. Descansar, né? Se recuperar, tomar um remédio e aí ficar bom. Bom dia, Xavier. Hoje nós vamos então socializar um pouquinho com a nossa dinâmica ontem de grupo, né? Que nós tivemos uma dinâmica assim, aonde vocês tiveram que trabalhar a comunicação. Foi uma experiência até que bacana, porque vocês nem estavam esperando, né? E acabou envolvendo todo mundo do grupo de uma forma ou de outra. E hoje nós vamos retomar lá nossos estudos na apostila de História, tá? Capítulo 10 aqui, ó. Povos originários do Brasil. É um capítulo que vai falar sobre os índios, né? Os índios do nosso país, porque nós falamos anteriormente, né, Caíme, sobre os índios na América, né? De modo geral, Inca, Maia, Azteca. E agora a gente tem um capítulo especialmente para falar dos nossos índios. Tudo bem? Coisa que eu não gosto, eu gosto de falar dos outros países, não do nosso, que do nosso já mora aqui, já tá bom, entendeu? Ah, mas a gente tem que falar do nosso também, né? A gente tem que falar do nosso também. Então vamos lá, que eu vou compartilhar aqui tela com vocês. Espera aí que tem mais gente chegando. Daí que eu vou compartilhar a tela. Só um minutinho. Não tem interesse. Como assim não tem interesse pelos nossos índios, né? Tem que ter. Faz parte da nossa história. Todas as pessoas, de um modo geral, acabam falando isso, né? Que os índios do nosso país, todo mundo fica com um certo descrédito, não dá muita importância. Por que será? Hein? Vocês já pararam para pensar? Eu até ia compartilhar a tela, vou dar um tempinho. Por que será que as pessoas acabam desprezando ou ignorando isso, né? Acho, tia, acho que é por causa que quando os portugueses foram invadiram o território deles, no caso, quer dizer, aqui, eles, tipo assim, eu acho que eles foram meio tontos de deixar eles virem. Eu acho que é por isso que as pessoas não se importam tanto com os índios. Isso mesmo, a Laura matou aí, né, a charada, né? A gente vê que o nosso colonizador, desde quando começou aí esse processo, já desprezou o índio, já tratou de forma inferior, isso não só os portugueses no Brasil, mas também, como nós vimos anteriormente, os espanhóis fizeram isso com os incas, com os maias, com os astecas e com as outras civilizações, né? Ô, Pode falar. tia, porque para pensar melhor, para você pensar melhor,
Tipo assim, pensa assim, porque se os índios não tivessem aceitado Portugal pro território, eles não teriam colonizado a nossa terra. Isso mesmo. E outra, eles dizimaram muitos desses índios, exterminaram, né? Justamente para tomar a terra deles, né? Então, Ana, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir. Será que, né, essa falta de interesse que muitas vezes, né, que nem você falou, acaba não tendo, não é por conta de todo esse estereótipo, né, que é o estereótipo, essa visão, né, europeia do colonizador, né, que foi aí se arrastando ao longo da história até os dias de hoje? Ah, tia, aí já é preconceito. Aí não... Percebe que uma coisa e outra também acaba ficando atrelada? Não só o preconceito, a discriminação, o descaso, vamos falar assim, o descaso do interesse de querer saber, de entender, porque muitas pessoas julgaram, né, os índios como, por exemplo, vou usar o termo, tá? Vagabundo, que não gosta de trabalhar e etc e tal. Só que eles desempenhavam suas funções aqui, né, na América, todos os outros índios, de uma forma muito natural, né? Eles não sabiam que tinha que cumprir um horário ou tinha um regime de trabalho. Eles trabalhavam de acordo com a necessidade, tudo estava ligado à natureza, eles respeitavam a natureza e tudo mais, né? E aí o europeu diz que a cultura deles era diferente, que a religião deles era diferente, que eles eram diferentes, e assim sucessivamente. Então a gente vê que, de um modo geral, esse pouco caso que se deu, né, a todas as civilizações indígenas, não só no Brasil, mas em toda a América, infelizmente repercute hoje na nossa cultura. E por isso que nós temos que estudar, entender, compreender e tentar mudar um pouco desse estereótipo negativo que foi passado para nós há tantas e tantas gerações. Fala, Caíme. Ô tia, engraçado é que esse povo que fala assim que os índios não faz nada, essas coisas, também não deve fazer nada, deve ficar em casa assim, assistindo TV o dia inteiro, só reclamando. Enquanto os índios tá lá, né, trabalhando pra conseguir a comida deles, essas coisas, né, lá no meio do mato, e eles lá comendo assim, o salgadinho, a coisa do biscoito da bolacha, nossa senhora. Oi, Então a tia. gente. A Oi, Ana. comida que os índios conseguem fazer no lazer, caçando e pescando. É, e o Nós outro vai no chamamos de mercado e compra e fica assistindo TV e nós comendo. chamamos de lazer, né, Xavier? Nós chamamos de lazer porque nós temos um outro ritmo de trabalho, né? Mas esse ato de ir lá buscar, de caçar, você está executando uma tarefa. E toda tarefa que você executa pode se enquadrar no regime de trabalho. Se a gente procurar o significado do trabalho, vocês vão ver que é isso também, tá? Fala, Caíme. Eu não ia falar nada, tia. Ah, tá. Fala, Xavier. Mas é um trabalho muito menos pesado do que os nossos. Ah, você quer dizer que é mais prazeroso, por exemplo, para você que gosta, mas tem gente que não gosta. Então, se tivesse que fazer isso, seria também classificado como trabalho, entende? Tem pessoas que têm habilidade, outras não. Então, é uma coisa que você se identifica, mas outras pessoas não se identificam. Oi, tia, eu não tenho muito interesse, assim. Tipo assim, na parte de história, eu prefiro estudar as terras portuguesas, o que eles fizeram. Gosto até da parte do descobrimento do Brasil, sabe? Porque cada vez vai contando mais, aprofundando mais, e eu gosto. Mas quando chega nos índios, eu fico um pouco confusa com os nomes, eu fico meio perdida. E depois, quando eu entendo, aí eu, tipo assim, que eu consigo mesmo entender certinho, aí eu, tipo assim, entendo e aí acaba a matéria e acabou. Então, eu nunca tive muito interesse, porque foi meio um ciclo. Acho que sim. Entendi. Um ciclo meio que até desmotivador, né, Ana? Para poder Exato. compreender. Então, a gente vai começar a estudar de uma forma diferente, tá? A gente vai ver um pouquinho da organização, da história deles, das quantidades de tribo. Eu vou mostrar um mapa para vocês aqui. A quantidade de tribo, porque muitas pessoas pensam que só tinha um tipo de tribo ou dois tipos de tribo no Brasil, e não é só duas tribos, tá? A localização geográfica a gente vai ver também. E a gente
gente vai estudar um pouquinho da genética, né? Genética. Ô, Genética dos povos. Pode falar, Laura. não é que eu não tenho interesse nos índios. É que, tipo assim, eu só tenho um leve desconforto dos índios por causa, tipo assim, por causa que eles aceitaram Portugal no nosso território. E eles não tinham, mas, tipo assim, eles não têm bola de cristal, eles não iam saber que eles iam colonizar o Brasil, entendeu? Mas, tipo assim, se você vê um povo que tu nunca viu a cara e que tu não conhece, aí você tem que recusar, né? Sim, sim. Eu entendo, mas a questão de conhecer novos povos, né? De estar aberto ao novo, porque, por exemplo, a gente, quando fala do Brasil, todo mundo tem um pouco de medo, de aversão, né? Falar do Brasil é muito chato, não é legal, porque nós nos desmotivamos a saber mesmo da nossa própria história, né? Então é um problema muito sério isso. É um problema muito sério que tem que ser discutido, né, e tem que ser revisto aí. Vocês estão vendo o compartilhamento de tela? Carregou Sim, para vocês? sim, Então aqui nós temos uma Sim. imagem, né? Obrigada. Dos povos indígenas e suas linhas no continente americano. Então aqui eu vou pegar alguns pontos para a gente ver sobre um pouco dessa trajetória, né? De quantas etnias tem. Então vamos lá. Aqui, então, fizeram uma reunião, né, no dia 9 de agosto, tá, de 2019, ano passado, um grupo de trabalho das Nações Unidas que pautava aí as populações indígenas. Então, eles fizeram um estudo para ver quais eram as populações indígenas no mundo, quais eram os países, qual era a descendência desses grupos indígenas, tá? Então, aqui, essa notícia aqui desse artigo fala uma coisa bem bacana, bem atual, ó. Somando mais de 370 milhões de comunidades indígenas, se espalham por cerca de 70 países no mundo, sendo que o Brasil estima-se 800 mil habitantes pertencentes a tribos indígenas, tá? Então aí a gente tem 800 mil habitantes registrados de índios no nosso país, tá? Se você analisar, ainda é muito pouco, mas tudo bem, vamos entender um pouco mais. Aí aqui, deixa eu só aceitar quem está pedindo solicitação aqui para entrar na aula. Só um minutinho. José Antônio. Voltando então. De acordo então com o censo, né, de 2010, lembrando que nós vamos ter outro, né, para ficar atualizado, estima-se que temos então 305 etnias. Então, 305 grupos indígenas diferentes, como nós vimos anteriormente no outro capítulo. Inca, Maia, Azteca, aqui no Brasil, Tupi, Guarani, Yanomami, etc e tal, sabe? Tem 305 grupos étnicos, somando aí em todo o mundo. 274 idiomas indígenas diferentes. No entanto, apesar de serem habitantes originários do continente, né, de uma grande diversidade cultural, pouco é divulgado e conhecido sobre esses povos pela população em geral. Entendeu, Ana? Muito pouco é divulgado, né? Então, no próprio Sim. currículo escolar, por exemplo, as discussões acerca da população indígena costumam ser muito restritas, principalmente durante o período pós-colonização. Então, a gente vê aí, ó, a resposta para o questionamento aqui inicial, né, que a Ana falou, da desmotivação de estudar, velar, tal, e passar. Por quê? Pós-colonização, foi falado muito pouco sobre as tribos indígenas. Parece que foi meio que apagado da história e não foi escrita também, né, o que estava acontecendo com eles durante todos esses períodos, né? Então houve já no começo da história um certo descrédito, desmotivação sobre a cultura indígena, tá? É o que está falando aqui no artigo, que então estudou e repensou todas essas formas. Aí a gente vê que além dos registros dessa época, estão, em sua maioria, limitadas às cartas trocadas entre expedições, né,
entre Brasil e Portugal. Então, qual é as informações que a gente tem sobre as tribos indígenas no Brasil? Somente aquelas que foram escritas, narradas, né, pelas expedições, as cartas que chegavam até Portugal. Então, olha só, a gente não tem a história dos nossos índios contada por eles mesmos ou por nós, né? E sempre pela visão dos portugueses, né? A descrição deles. Então, consegue entender um pouco dessa desmotivação aí que nós temos aí? Ô tia, e é verdade, a gente costuma ver os índios durante o descobrimento do Brasil, né? Quando está descobrindo o Brasil, eles falam dos índios. Depois que o Brasil vira independente e acaba, assim, para de falar dos índios também. Isso mesmo. Consegue agora abrir um pouquinho a mente e ver como que é difícil também para se estudar sobre a população indígena? A gente não tem muitas informações, né? É muito limitado, porque não foi contado por eles, não foi contado por nós aqui, povo brasileiro, né? Escrito, narrado e tudo mais. Isso tudo que nós temos de conhecimento foi passado, então, por eles, pelos colonizadores, né? De uma forma ou de outra. Deixa eu falar, Ana. Por isso que, tipo, a Laura estava falando que gera essa sensação de desprezo, porque a gente não ouve versão deles, né? Isso mesmo. Então, a gente fica com essa sensação, como a Laura falou e você afirmou, né, de desprezo, de deixar eles para lá ou deixar para depois. Ah, eu respeito eles lá, na tribo deles lá, bem longe da gente, né, de não quero saber, para mim pouco importa, né? Então, essas formas com que as pessoas acabam se referindo a eles, né, é de uma forma mesmo do próprio colonizador. Então, a gente enraizou isso e continua dissimando, né? E propagando as mesmas formas e os mesmos olhares, né? Que de uma certa forma é indevido. Então, continuando aqui. Aí nós temos mais, tá? Algumas outras informações. A partir de tudo isso, então, essa ideia começou a se transformar somente em 1887, quando um antropólogo, tá? O Carl von Dextenrin, após viagem ao Brasil, decompôs a população nativa em 4 grandes grupos, cada um dividido em subgrupos que agregavam centenas de populações que se diferenciavam da língua, da cultura, do costume e dos hábitos. Foi necessário então outra pessoa vir, olha só, o antropólogo alemão vir para estudar as tribos indígenas aqui do nosso país. Só que, no entanto, a história dos nossos povos indígenas aí, né, no nosso continente americano, só teve início antes da colonização, mas a gente sabe que isso sempre foi contada do jeito deles. Mas como afinal essa história começou? De onde vieram então esses nativos, né? Nós então vimos aí anteriormente que provavelmente eles vieram, né, com as migrações, vieram da Ásia, passaram pelo Estreito de Bering e chegaram até aqui, né, como está descrito aqui, ó. A maior parte das pesquisas concordam com o surgimento, né, do povo indígena, né, que teriam passado então pelo estreito, né, na época das geleiras, né, e teriam passado por esse estreito que era congelado na época, entre ali a Rússia e a parte do Canadá, que são 14 a 15 quilômetros, né, era tudo congelado e eles conseguiam passar por ali, né. E aí então esses povos começaram a povoar lá do norte e chegando até aqui ao sul. Então a gente vê que as características indígenas, quase todas, são muito parecidas, né? Então aqui embaixo fala das linhagens dos povos indígenas. Então fala aqui, ó, já os cromossomos aqui deles, né, do DNA, mostra que a maior parte desses indígenas, eles realmente têm ancestrais em comum. Então, o que seria esses ancestrais em comum? Como eu disse para vocês anteriormente, se você analisar todas as características físicas dos índios, tá? Eles têm quase o mesmo formato, né, da cabeça, olhos bem puxados, cabelo bem liso, escorrido, né, castanho ou preto. Podem observar. E aí o que muda é a variação do tom da pele, né? Se você olhar
nos indígenas que se concentram mais na América do Norte, eles são bem mais brancos, né? Porque tem muita ausência lá de sol, né? Muito frio. Se você observar da América Central até a Sul, você vai ver que então a pigmentação da pele deles acaba sendo mais escura, né? Mas todos com a mesma característica. Por isso que muita gente fala assim, nossa, mas eles são tudo iguais, né? Assim como chinês, japonês. Não, tem as características particulares, mas a maior parte do semblante deles é muito parecido, né? Fala, Ana. Isso que eu ia falar, tia. Você tava falando aí, eu falei assim, gente, você tá descrevendo japonês, não um índio. Mas é justamente por conta das migrações, se acredita que eles, então, teve ali a miscigenação, né? Lá, antes do processo de migração. Então, ali, se você pegar o norte da África, porque sempre teve as migrações ali, né? Pessoas do norte da África, com indianos, chineses, tá? Mongóis, siberianos, né? E analisar as características deles misturada, você pode ter certeza que é o povo nativo aqui da América, que é a descendência desses povos, tá? Então não justifica, por exemplo, um descendente chinês com um siberiano aí, indiano, né? Tenha resultado aí no índio, por exemplo, brasileiro, né? Que tem a mesma característica, olhos puxados e a pigmentação da pele mais escura, porque o indiano, ele é mais moreno, né? Assim, não é mais moreno, né? O tom da pele é mais escura, tá? Então, se você observar, aí vai tendo várias justificativas genéticas, tá? Eu não sei falar termos genéticos, mas se a gente pegar só assim, a grosso modo, e comparar, é a explicação mais plausível que a história e a antropologia conseguem justificar. Conseguem entender agora um pouquinho aí dessas características indígenas? Sim, pessoal? sim. Sim. Tá? Então, se a gente observar aí ao longo de todas essas características, a gente vai ver que todas elas são muito semelhantes, né? Então, assim, não dá pra gente falar que o povo indígena, né, eles sejam um único povo, de um único jeito, de um único modo, né? A gente tem que ver e aí relevar uma série de coisas, tá? Uma série de coisas, uma série de informações. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês um slide, só que ele não tá deixando compartilhar o Meet. Vamos ver. Tá aparecendo para vocês? Não. E agora? Peraí, agora tá. Ok, Pronto. fala, Pra Ana. mim não. Pra mim não. Só um minutinho que já carrega a internet. Oi, Ana. Agora tá, agora tá. Você faz o seu slide no PowerPoint ou em outro? Não, eu tenho vários slides aqui que a gente pega já pronto, entendeu? Tem um lugar que tá. tem um monte de temas, tudo pronto. E eu vejo antes, né, de para vocês, aquilo que pode, aquilo que não pode. Tá dentro da matéria. Aqui temos os índios no é que eu Brasil. sempre percebo que é diferente. Sim, os indígenas no ato de 1500. Então, se a gente pegar um pouco dessa história, né, eu olho essa imagem e me dá uma certa aflição aqui, de ver, né? Como que pode colocar um negócio desse aqui? Pra mim também, tia. É muito... Mas faz parte da cultura deles, né? Eles têm as Igual aquele justificativas. índio que eles estavam falando, tia, no jornal esses dias. Tinha, parece que sabe, o tamanho de um pires? Sim. Tinha furado, assim, na boca dele. Aí ele falava, assim, ficava meio, parece que incomoda. Sei lá, estranho. Mas é que nem a gente, né, que gosta de usar brinco, por exemplo, né? Cada um tem um jeito e uma cultura. Viviam nas terras brasileiras há cerca de 6 milhões de pessoas. Então era muita gente. Se você pegar, hoje tem 800 milhões aí, né? Então 6 milhões de pessoas só viviam no Brasil, mais ou menos naquela época se estima, tá? Então eles não têm nem a noção exata, é aproximadamente. Integravam aí mais de 900 povos com culturas diferentes. Então, a gente vê que quando os portugueses chegaram no Brasil, havia em torno de 1.300
línguas indígenas. Pessoal, só no Brasil. Então, olha aqui, ó, povos indígenas no Brasil. Então, tem Tupiniquim, Tupi, Potiguar, Tabajara, Caeté e Tamoio, tá? Então, olha só, vamos ver um pouquinho. Os Tupiniquins foram os conhecidos aí pelo Cabral, tá? Quando logo chegaram aqui. Esses números, pessoal, são tudo estimativa, tá? 85 mil habitantes. Tupi, em torno de 1 milhão aí. Eles, então, ficaram mais no estado do Ceará até o litoral de São Paulo, tá? O Tupi. Por isso que é o mais conhecido aí, principalmente por conta de estar no nosso estado, tá? A descendência. Potiguar, viviam no Ceará, Tabajara, Pernambuco e Paraíba, Caeté, no Nordeste quase todo, e Tamoio, Bahia de Guanabara, Rio de Janeiro, tá? Então, a gente vê aí que tem uma variação muito grande, né, de tribos, e assim, essas aqui são as mais conhecidas, tá, por nós, de modo geral. Aí aqui, vou mostrar o próximo. Os indígenas, então, brasileiros, tá, o Tupi-Guarani, se espalhavam por quase todo o litoral atlântico e várias áreas do interior. Tinha o Gé, Tapuia, que ocupava o Planalto Central, ou seja, uma grande parte, principalmente na região centro-oeste, que ainda hoje é a região que está tendo mais concentração de índios, tá? Aí, ó, tem a Nuaruaque, que ocupava parte da Bacia Amazônica, a Caraíba, que ocupava o norte da Bacia Amazônica também. Então, é outro local onde tem uma concentração muito grande. Aqui no textinho fala que tinha 547 áreas indígenas, tá? Então, somente na região norte e centro-oeste. Então, assim, existia essa grande parte de população indígena nessas regiões. Vocês não são obrigados a decorar os nomes das tribos, que nem a Ana tinha falado aí, né? Ah, esses nomes diferentes, etc e tal. A gente não tem que decorar, a gente tem que compreender, só que tinha várias tribos, que essas eram as principais. Por conta do choque cultural do português, o índio, foi necessário, né, acontecer aí uma certa intervenção para proteger os costumes desses índios, senão ia se perder ao longo do tempo, justamente porque o europeu, o português, estava dizimando eles, né, estava matando eles. Então, quando teve esse choque cultural, que é o que está colocando aí para vocês, ó, o índio como se ele estivesse falando, né, no início da colonização houve choque cultural. E nós fomos escravizados, então eles realmente foram escravizados. O aprisionamento foi aí proibido só em 1595, mas a escravização e a aculturação e o extermínio deliberado continuou, e foi aí o resultado do desaparecimento de vários grupos indígenas no nosso país, tá? A primeira vez que foi feita aí uma alusão sobre as posses de terra só foi em 1910, quando começou a criar órgãos de proteção às reservas indígenas, como SPI, que é Serviço de Proteção ao Índio, e depois com a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Então aqui os colonizadores, essa aqui é uma imagem bem antiga que está nos livros de história, os colonizadores na época do descobrimento, eles sequer admitiram as condições dos indígenas, tá? Eles escravizavam eles duramente. As tribos mostraram várias resistências. Então, imagina só, eu gosto de pegar esse exemplo e compartilhar aqui com vocês. Então, vamos pegar, todo mundo aí mora numa casa, né? Vou pegar o Luiz. Então, o Luiz mora lá na casa dele, né, com a mãe dele e com o irmão dele, tá? E o vizinho lá do fundo da casa dele quer passar um corredor no meio da casa dele para chegar, então, lá na rua que ele tem acesso, do portão da casa do Luiz. E aí, gente, tá tudo certo? O vizinho dele tem essa atitude? Eu não, tipo assim, eu não entendi muito bem, mas eu acho que o vizinho do Luiz tá fazendo o mesmo que os portugueses fizeram, sei lá. Invadindo o território do Luiz, ou seja, invadindo o lote dele, que pertence a ele, a mãe dele e o irmão dele, né? Que eles adquiriram, então pertence ao Luiz. Então o Luiz, vamos dizer, junto com a família dele, é o Brasil,
né? Que já estava povoado, porque a família do Luiz mora lá, né? E aí chega então, deixa eu pegar aqui, a família do Enzo, que mora lá na outra rua de trás e quer entrar no território do Luiz e passar um corredor e ficar transitando para lá e para cá sem permissão. E a deles, né, a do Luiz, do Léo ou da Fernanda não deixar. Senão o Enzo e a família dele vai exterminar o Luiz, entendeu? Vai tirar ele de lá, vai escravizar ele ou vai matar eles, entendeu? Dessa forma que aconteceu. Então não está correto, né? Por exemplo, o Enzo que mora lá na outra rua invadir o território dele. Então Mas, pegando como vizinhos, nós estamos falando de países portugueses, sendo a família do Enzo, e índios nativos do Brasil, sendo da família do Luiz, tá? Então, olha só. Então, atitudes totalmente divergentes aqui que não poderiam acontecer, né? Que é um direito de todos. Então, invadiu a propriedade, invadiu o território, invadiu a terra. Não chegou de forma amistosa, né? Ô, Luiz, a família do Enzo poderia chegar no Luiz e falar, a gente tem uma necessidade, nós precisamos ter acesso a outra rua, né? Por conta do trabalho e etc e tal. Se chegasse, né? A família do Enzo conversando com a família do Luiz, demonstrasse, tivesse o primeiro contato, a socialização, mostrasse qual a importância. Então, o Luiz e a família dele poderia ceder talvez um corredor que eles não teriam tanto acesso e não prejudicariam, né? Mas não foi isso que aconteceu. Foi totalmente o oposto, né? Então, teve violência, teve exploração, teve aí, então, escravização, tá? E também a morte desses índios que não aceitaram a dominação do outro, tá? Oi, Laura, pode falar. então, no caso aí do exemplo que você deu dos vizinhos e tal, comparado à invasão de Portugal, eu acho o seguinte, tipo assim, se for esse negócio de vizinho e tal, invadir o território um do outro, aí tipo assim, não tem necessidade de escravizar, matar, por causa que, tipo, tipo assim, a pessoa, tipo assim, ai meu Deus do céu, eu me enrolo toda. Aí, tipo, tia, pra que a pessoa vai escravizar ou matar o vizinho só por causa de nada, tipo, por causa de nada? Aí, tipo, no caso, Portugal escravizou os índios lá e coisou e invadiu o Brasil por causa do ouro, né? Na verdade, eles não conheciam ainda o ouro, só o pau-brasil, né? O ouro eles só foram descobrir bem depois, com outras expedições. A gente vai ver isso também, que é em outro capítulo, não é nesse capítulo. Fala, Ana. Ô, tia, sabe o que eu acho interessante? Que se fosse a gente na época deles, a gente ia pesquisar no Google o que fazer. Eles Sim, tiveram que usar a cacholinha. isso mesmo. Eles tiveram que aí, de uma forma ou de outra, se reinventar. Então, olha lá, o português tinha arma de fogo, né? Fizeram aqui nessa imagem, dá pra ver bem, ó. Fizeram índios e suas famílias, tá vendo, ó? Escravos, né? Ali amarrados, torturados, certo? Feito aí a violência psicológica também, mulheres e crianças aí, né? Tinham que se submeter. Genocídios é o quê? É o extermínio, né? Muitos deles foram mortos, né? Escravizados, foram comercializados nas terras, tá? Então, essa é uma parte da história que muitos lugares não é contada, né? E aí, então, a gente começa a refletir, né? Que é claro que eles vão desempenhar o trabalho de uma forma obrigatória, né? Compulsória aqui, e de uma forma escrava, né? Então, a gente vê aí que eles também vão ser vendidos como mercadorias, né? Entre aí os colonizadores. Então, aqui a gente tem uma imagem típica, né? Que vive hoje no Brasil, cerca aí de 347 mil índios, de cerca de 2% da população brasileira. Então, hoje a população é
indígena é muito pequena. Então, como eu falei para vocês, que eu colocar um mapa para vocês verem, então, aonde ficam essas tribos, tá? Então, não tem só Tupi, não tem só Guarani, tá? Olha o tanto de tribos que foram, então, catalogadas, tá? Então, aqui tem algumas delas. A Tamoios, ó, fica aí em São Paulo. Ali, quando a gente vai para o litoral, para a praia, ali para Ubatuba, né? Tem uma rodovia que chama Tamoios. E ali, então, era onde tinha uma concentração muito grande de índios, tá? Aqui em São Paulo, no litoral, tá? Então, esse nome não é à toa, é um nome, então, de uma tribo, né? Que tem ali uma cultura étnica muito grande aqui em São Paulo, tá? Aí depois... Oi, pode falar. Eu tenho uns parentes aí que um dia eles viajaram lá para Amazonas e tal, e aí eles encontraram uns índios lá, tia. Aí eles disseram assim tipo assim, que os índios entendiam a nossa língua e tal, essas coisas. Por causa que, tipo assim, alguns índios, né, falam de uma outra língua ou essas coisas, entendeu? Mas Tem até eles. várias, Laura, tem até várias tribos que falam idiomas diferentes dentro da mesma tribo, tá? Então tem idiomas diversificados, porque eles criam dialetos, né, para poder se comunicar. Sim. Aí, tipo assim, eles disseram assim que dava para entender um pouco do que eles falavam, mas não completamente, entendeu? Sim. Olha aqui na onde ela tá falando, né, a Laura, aqui na Amazonas, né, ó, Rio Negro e Anomanes é a que mais tem, Tapajós, ó, Índio Chavantes fica aqui, ó, na região central, tá? Então a gente vai vendo um monte, ó, os Guaranis aqui embaixo, no sul do país, Tupiniquins aqui, ó, Paraná, Santa Catarina, tá vendo, ó, aqui na divisa. Então, a gente vê que tem um monte de tribos. Ó, as Caetés, que fica aqui em Pernambuco, Paraíba, tá? Tupinambás, na Bahia. Então, a gente tem uma grande quantidade de tribos indígenas, tá? Então, eles não são um único povo, né? Eles aí têm um monte de características diversificadas, assim como nós vimos lá nos índios lá na América Central, né? Eles estão aí distribuídos entre 215 sociedades, aí tem aí as formas de como muitas dessas tribos se apresentam, né? Há indícios da existência de mais ou menos 53 grupos ainda não contatados. Então, além de existirem grupos que estão requerendo aí o reconhecimento da sua condição indígena, junto ao órgão federal, a gente vê que ainda eles precisam do nosso reconhecimento, né? Aí tem uma imagem das crianças indígenas, né? Aqui outra, né, de outros indígenas que participam de movimentos, né, que lutam para poder sobreviver nas suas terras, nas suas reservas indígenas. Muitos deles acabam perdendo, né, suas terras. Então, o mito da nação é constituído a partir da fusão de 3 raças aí, né, como é colocado: branco, índio, negro, que pretende justificar a inexistência do racismo. Ou seja, então a gente fica falando que o povo brasileiro ele é um só, sim, ele é um só que ele é a fusão de vários, né? Então a gente tem que reconhecer a gente tem que reconhecer as nossas diferenças, que no caso nós temos aí brancos, né, indígenas e temos negros da fusão de toda essa miscigenação cultural brasileira. Aí a gente vê que o preconceito não é algo natural, né, mas sim um comportamento aprendido. Então, por exemplo, aqui na sala ninguém nasce tendo preconceito. Você vai adquirindo preconceito conforme você vai vivendo. E aí cabe a você entender que se você não nasceu com um preconceito, por que você tem que viver com ele, né? Então é uma reflexão para vocês. Uma das causas do preconceito é o fato de que percebemos o mundo através das grandes, né, vamos dizer assim, das grandes grades da nossa cultura. Então, o índio sempre ficou marginalizado, sempre ficou inferiorizado, porque quem colonizou, quem escreveu os livros, quem relatou nas cartas foram os portugueses, né? Então, quando se fala em índio, a imagem que ainda se faz é de um indivíduo nu,
ornamentado com penas e desenhos pelo corpo, né, e fica dizendo uga uga toda hora. Geralmente reconhecidos pela falta de civilização e de cultura. Então, olha só, percebam que ainda nós temos uma visão muito antiga, muito arcaica, né, sobre a civilização. Por isso que eu estou colocando esse slide para que vocês possam abrir a mente para poder refletir um pouco mais sobre essa civilização. Populações que convivem diretamente com os índios muitas vezes o veem como um extremo preconceito. Já a população urbana o imagina de maneira simpática, mas como algo muito remoto, ou seja, muito longe, muito distante, né? Devido ao preconceito e às questões fundiárias, a violência contra o índio vem aumentando. E isso é real, né? Isso a gente vê aí em vários lugares, né? A questão da produtividade indígena também é vista como preconceito, que eu falei para vocês no comecinho da aula. Muitos acreditam que índios trabalham apenas para si e para a tribo a que pertence, que por isso não são de fato produtivos, ou seja, não são trabalhadores, né? Não merecendo assim uma aquisição maior de terras. Então aí vem o julgamento, né, injusto da sociedade. Muitas pessoas também acreditam que o número ou o tamanho excessivo das áreas indígenas reduziria fortemente o estoque de terras para a agricultura, acarretando aí na escassez de terra para os trabalhadores e não índios, o que agravaria ainda mais a pobreza no meio rural e incentivaria o êxodo, né? Ou seja, muitos índios também mudaram de lugar. Muitos saíram do campo, saíram das suas terras, das suas reservas e acabaram mudando para a cidade para tentar se proteger, porque muitas tribos ficavam à mercê de exploradores, de forasteiros, né? De bandidos para poder roubar e saquear suas terras, tá? Então, os brancos que fizeram esta lei consideraram os índios como incapazes, porque eles não compreenderam que os índios são, na verdade, diferentes culturalmente. Ou seja, os índios são plenamente responsáveis de acordo com os seus próprios padrões. Mas na época em que se escreveu o Código Civil, os brancos acreditavam também que os índios seriam extintos e, portanto, não precisariam de direitos para toda a vida. Olha a gravidade, classe. Estão entendendo? Então, quando eles começaram a escrever os códigos, as leis, tá? Os brancos acharam que uma hora não ia existir mais índio, para que escrever direito para eles? Que eles achavam que eles iam morrer, ser exterminados. Vocês conseguem compreender aí a gravidade da coisa? Vocês conseguem compreender a gravidade da coisa, classe? Tô falando sozinha? Sim, eu compreendo. Sim. Triste, hein? Muito triste. E a gente vê aqui, ó, que eles não precisariam então dos direitos. Na verdade, imaginava-se que os índios eram seres primitivos e que iriam se educar, adquirir a cultura dos brancos até se integrarem totalmente à sociedade brasileira, deixando, portanto, de ser índios. Então, mais uma vez, a super, hiper, mega gravidade de tudo isso, tá? Então, a gente vê aí que dentro das características, tá? Que nós temos, das informações que eu passei aí para vocês agora, dá para vocês realmente começarem a refletir de uma forma diferente? Uhum. Só tem a Laura na sala, pessoal? Não. Ótimo. Então, aqui nessa página, a gente vai começar, então, agora a discutir também a nossa apostila, tá? Que traz um monte de outras informações também sobre os índios. Eu quis passar esse começo aí, a introdução do slide, justamente para vocês analisarem, tá? Analisarem aí um pouco sobre o descaso que sempre aconteceu com a civilização indígena, tá? Ok?
Ok. Ok. Então, vamos lá. Na página 191, módulos 58, 59 e 60, aqui, ó. Então, a gente vai começar aí, ó. No ano anterior, vimos que a ocupação do continente americano, o território aí, aconteceu no Brasil aí por milhares de anos. Então, a gente vê que a imagem mostra uma gravura, né, da civilização aí indígena naquela época, né, do Brasil. Então, a gente vê como os portugueses descreveram, né, que era uma civilização nua, coberta aí de penas, adornos, pinturas, né, e etc. Então, na página seguinte, a gente vê que os povos originários antes da chegada dos europeus, como que eram esses povos? Então, aqui na página seguinte, ó, aqui em cima, a gente vai começar aqui, então, a nossa leitura, tá? Antes da chegada dos portugueses, os povos originários também eram conhecidos como povos indígenas. Ocuparam aí diversas regiões. Nós já vimos lá com as civilizações Inca, Maia, Astecas, né? Que o objetivo dos espanhóis aí, dos portugueses, era chegar às Índias. Por isso que os índios receberam esse nome, né? Mas lembrando que as Índias, quem mora lá é indiano, tá? Então muitas pessoas acabam confundindo aí as nomenclaturas também. Ao chegar no Brasil pelo Oceano Atlântico, os portugueses se depararam com um povo totalmente diferente, né? Tronco linguístico, tupi. Ou seja, povos que possuíam semelhanças linguísticas entre si, são exemplo desses povos tupinambás e tupiniquim. Bom, então a gente vê aí que no outro parágrafo ele fala que os linguísticos, além de tupi, né, e outros troncos linguísticos como macro, gé, haviam ainda outros. Aí ele coloca um monte de outros nomes aqui que foram igual o que eu mostrei para vocês no mapa, tá? Então todas essas civilizações diferenciadas. Na prática, ele coloca aqui para vocês a apostila, tá? Um trechinho aí que fala sobre multilinguismo. O que significa isso? Os povos indígenas sempre conviveram com situações de multilinguismo. Foi aquilo que eu falei da fala da Laura, né? Que ela falou dos parentes dela que já foram para lá, né? E se depararam lá com a civilização. Eles não falam somente diferentes, como, por exemplo, o tupi, né? O jé, tupinambá. Eles também misturam outros dialetos dentro da sua própria fala linguística. Então, por isso que ele fala aqui que vários povos indígenas, eles aí misturam, né, outros temas linguísticos dentro do seu. É, por exemplo, como se agora a gente inventasse algumas palavras dentro do português, que só, por exemplo, nós aqui do 7º ano iríamos conhecer e reconhecer, certo? E assim, cada sala criando o seu, então iam ter dentro do mesmo povo vários temas linguísticos diferenciados, tá? Assim, então é raro encontrar uma sociedade indígena que não seja bilíngue, tá? Então eles não são só bilíngue, mas trilíngues ou multilíngues, né? Então a gente tem um monte de tribos que falam vários outros idiomas, tá? E se reconhecem entre as tribos também. É possível, então, nos depararmos numa aldeia com indivíduos que só falam a língua indígena? Sim, mas também tem os que falam português. Os que moram lá na Amazônia tem algumas tribos, né, por conta lá de pesquisadores, etc e tal, tem alguns que falam até inglês, tá? Então, o modo de vida deles fala que apesar de cada um dos grupos indígenas que viviam no Brasil, antes dos portugueses chegarem, ter costumes aí muito particulares. Então, virando a página 191, a gente tem aí como o Xavier falou. Ah, isso é lazer, né? Caçar, pescar, né? E tudo mais. Então, por exemplo, grande parte dessas comunidades eram chamadas de nômades, né? Porque elas viviam em determinado lugar por um tempo. Esgotava tudo que tinha na natureza, depois se mudava, tá? De forma geral, essas comunidades retiravam seu próprio sustento da caça, da pesca, alimentando-se de peixes, mamíferos, né? Ou de outros, né? A gente vê que eles conviviam com gambás, bicho-preguiça, capivara, né? Tinha várias frutas tropicais, né? Abacaxi, maracujá, caju, goiaba. E aí tinham a prática e o cultivo da mandioca, né? O cultivo de produtos como milho, mandioca, abóbora, mamão, pimenta, embaixo da imagem. Tem aí, os grupos praticavam também a agricultura. A subsistência, tá aqui, ó.
a subsistência. Então, eles plantavam, cultivavam para poder comer, né? Não tinha o comércio. Então, as mulheres, né, tinham várias tarefas femininas para cuidar das questões domésticas das crianças, das lavouras, da coleta de frutos e da preparação de bebidas e de farinha. Então, olha só, um monte de atribuições a mulher sempre teve. Né, dona Caíme? Né, Ana? Né, Ana Clara Brito? As mulheres aqui, ó, sempre teve um monte de tarefa. Sim, Não gostei disso não, hein? nem eu. Discordo. Né? Então, até a mulher indígena também tinha, gente, tarefa, um monte de tarefa. Vocês estão achando que tá fácil? Fazer o que também, né? Fazer o quê? A vida é assim, né? Bom, depois do meu momento pausa aí, né? Tristeza. Então, na outra página, a chefia da comunidade tinha várias lideranças, né? Por exemplo, tinha aí os idosos, né? Que sempre teve o respeito da tribo. Eles, então, passavam os ensinamentos. O pajé, ou caraíba, né? Como era chamado, era a autoridade aí espiritual, que fazia o manuseio aí das ervas medicinais e tudo mais, né? Embora existisse a divisão do trabalho, a gente vê aí que essas regiões ficaram bem divididas, né? Então fala aí que havia vários lugares que tinham mulheres também que eram guerreiras, tá? Para poder proteger. Tanto é que por isso que surgiu aí, né, as Amazonas, né? Então tinha muitas mulheres guerreiras lá nessa região, né, para poder proteger a tribo, proteger suas famílias, tá? Suas aldeias, de modo geral. Outro fator destacado aí também é a disputa por melhores áreas na caça, na pesca, tá? Então a gente vê aí que as aldeias indígenas também tinham várias formações, como tá aí na imagem de vocês, ó. As ocas, né, construídas aí. As ocas abrigavam muitos membros da mesma família ou de outras famílias. Então, por exemplo, em várias ocas moravam aí, por exemplo, o vô e a avó, aí tinha os tios, tinha os primos, né? Tinha os conhecidos, amigos, os parentes dos parentes, moravam tudo junto, tá? Na mesma oca, que eram chamadas de ocas ou malocas, tá? Em relação à espiritualidade, os povos originários possuíam uma forte relação com a natureza e com a ancestralidade e com as divindades, né? Então eles cultuavam a natureza, sol, a água, o vento, as flores, as árvores, respeitando. Os frutos eram coletados, aqueles que então estavam maduros, tá? População indígena atualmente. Como que é então hoje a população indígena? Eu falei um pouquinho ali para vocês, né? A gente sabe que ainda tem muito desrespeito de várias comunidades, né? De modo geral, no mundo todo, tá? No mundo todo tem várias comunidades aí que ainda não respeitam, né? Os índios, principalmente os índios no nosso país, como foi falado no comecinho da aula. Então, ao longo de séculos, o processo de colonização foi retirando a liberdade e o deslocamento desses povos, né? Então, os povos indígenas fugiram por conta da violência, da escravização imposta pelo colonizador. Então, atualmente, a maior parte da população indígena vive em terras demarcadas pelo governo federal, tá? Então, eles vivem em terras e propriedades que foram demarcadas pelo governo, que são chamadas de reservas. Vocês conhecem ou já ouviram falar? Eu já ouvi falar nessas reservas. Eu já ouvi falar também reserva, essas coisas. Às vezes a reserva também da Mata Atlântica, uma, não é? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, quais são as reservas que temos aqui, né, no Brasil? Onde o Rafa falou, né? Mata Atlântica, Zona da Mata, tem um monte de reservas, né? A FUNAI protege essas reservas, aonde então tem essas comunidades, tá? E muitas dessas comunidades
acabam também sendo atacadas por invasores que querem tirar a propriedade deles, etc. e tal. Então não é muito fácil viver como índio também em alguns lugares, né? Que aí a gente acaba vendo às vezes só no noticiário que houve morte de índios porque teve conflito lá por conta das terras, né, e etc e tal. Na página 195, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, ó, tá? Tem aí as imagens aí das manifestações indígenas, né? E aí de muitos desses indígenas agora tendo mais acesso à urbanização. Então aí na página 195 fala que o IBGE, né, foi distribuído aí por 305 etnias, como eu já falei para vocês no slide anterior, tá? 274 línguas faladas, somando toda a população de indígenas, são 817 mil pessoas. Então é muito pouco índio catalogado, registrado, né, no IBGE. Então a gente vê que eles estão mais concentrados na região norte, né, onde tem mais floresta. E é fundamental destacar que 61% dos povos indígenas vivem em zonas rurais, estando o restante 39% concentrando aí em áreas urbanas. Ainda hoje, né, tem muitos que costumam manter grande parte das suas tradições em relação ao trabalho, à alimentação, à construção de moradias, a crenças, a costumes. Ainda há algumas manifestações aí, né, e eles lutam por melhores condições, né, de moradia, né. A gente vê que muitos deles também estão se adaptando, tem internet, né, outros já possuem aparelhos eletrônicos, celulares, né, usam vestimenta como a nossa. Os povos originários aí são cidadãos que possuem direitos, né, e podem votar também, ter as mesmas assistências que nós temos, né, postos de saúde. Em 1988 ficou aí promulgada aí pela Constituição o direito desses povos e a prática deles. Então, hoje a gente vê que eles possuem aí alguns direitos garantidos na Constituição, né, como poder ir para as universidades, estudarem, né, poder se formar. Muitos desses índios acabam se formando e voltando para sua tribo de origem, para poder então contribuir aí de acordo com os estudos, tá? E aí, pessoal, deu para entender um pouquinho melhor agora qual que é a importância de se estudar aí sobre as civilizações indígenas? Sim. Eu queria ouvir vocês falando um pouco mais para mim. O que vocês pensam, o que vocês acham agora, mediante algumas informações que a gente viu aí nos slides e no nosso capítulo da apostila. Então, eu acho assim, que os índios, eles são muito aculturados, né? E eles têm o jeito deles, né? Eles trabalham, tal, eles pescam, eles fazem o trabalho deles e eles, tipo assim, eles deu pra perceber que eles são muito esforçados, sabe? Eles trabalham muito para conseguir, como que se fala? Para conseguir sustentar a família deles, tal. E essas coisas, E aí, é isso mesmo, Laura, né? Eles precisam trabalhar, precisam lutar, plantar, senão nada chega para ninguém, não só para os índios, né? Para ninguém. Ninguém tá dando nada de mão assim beijada, né? Para ninguém. Ô, tia. Pode falar, Ana. Tipo, pra gente é tão fácil fazer algumas coisas e pra eles é tão... Porque, primeiro que eles não têm muito acesso, porque eles vivem mais no mato, que se diz, né? Num lugar diferente, não vivem na cidade, não tem acesso ao mercado, farmácia, hospital, não tem acesso a essas coisas. E pra gente é tão fácil, pra eles, coisa simples se tornam difícil. Justamente, coisa simples do dia a dia
para eles se tornam muito difíceis. A Ana falou e disse. Oi, Laura. Ô tia, e também, tipo assim, se alguém lá na tribo deles tá doente e tal, eles não vai para o hospital, essas coisas, para pegar remédio, essas coisas. Eles vão dar um jeito deles, entendeu? Eles vão criar remédio, criar não sei o quê. Se alguém tá com a perna quebrada, pega um pano, sei lá, e amarra na perna. Sei lá, eles dão um jeito, entendeu? Isso mesmo. Bem por aí, eles vão criando alternativas, né? A gente sabe que hoje tem até índio médico, né? Mas isso demorou um tempo para poder ser conquistado aí pelas civilizações, tá? Então, lá na página dos exercícios, a gente vai discutir mais aí esse tema nos exercícios. Então, lá no primeiro fala assim: podemos afirmar que ao chegar ao Brasil em 1500, os portugueses chegaram ao território desabitado, classe? Não, Não, Com certeza não, né? Que nem eu dei o exemplo do quintal do Luiz, né? Com certeza não, né? Então aí, ó, ele pede pra gente justificar. Não, pois antes da chegada dos portugueses já tínhamos, né, aqui a população indígena. Então já tinha isso. Eles invadiram, né, Silvinha? Dominaram, povoaram, colonizaram, né? E além de tudo, exploraram os índios. Isso mesmo. Então, primeira questão aí, não, né? Porque já havia aí outras civilizações. tia, tá em que página que eu derrubei minha apostila? Vocês devem ter escutado um barulho. 196, primeiro exercício. Posso ir para o próximo? Então, vamos lá. 2. Apontarem na Bahia os portugueses. Aportarem na Bahia, os portugueses tiveram os primeiros contatos com que tipo de povos? A. Que pertenceu à etnia tupi. B. Que falavam línguas do tronco linguístico macro-gé. C. Bororó, Carajá e Krenak. D. Que pertenceu ao tronco linguístico tupi. Ou E. Que pertenceu à etnia guarani. Qual é a alternativa correta, classe? Ah, Que pertenciam à etnia tupi? Vamos é, pensar. eu acho que é. Até aí tudo bem, mas vamos lá. Mais um pouquinho aí, ó. Pertenciam à etnia tupi? De todo errado ele não tá. Mas olha lá, ó. Ao chegarem ao Brasil pelo Oceano Atlântico, os portugueses depararam-se inicialmente com povos que pertenciam ao tronco linguístico tupi, como os tupinambá e os tupiniquim. Então, qual é a alternativa correta? Mesmo, a D, tá? Então, pertenciam sim ao tronco linguístico tupi. Tinha tupinambás, tinha tupiniquins também, tá? Não só tupi. Então, a 2 ficou a D de dedo. E a 3, quais eram os hábitos alimentares dos povos indígenas? Então, aqui tem um monte de coisas que dá pra gente descrever. O que a gente pode colocar aí nessa? Eles aproveitavam quase que tudo que eles matavam, assim, eles matavam alguma coisa, por exemplo, eles matavam uma onça para retirar a pele, eles tinham que comer toda a carne da onça antes. Isso mesmo. Então, eles viviam, como o Xavier falou, da caça, da pesca, das plantações que eles plantavam, do milho, da mandioca,
das frutas, né? Pode colocar aí. Questão 3. Como que é a resposta? E tipo assim, Caça, pesca, das plantações do milho, da ou mandioca, das e é frutas. tipo Oi, assim, Laura. e eles, tipo assim, eles. Porque eu não sei se é isso, mas em uma tribo tem cada grupinho de família, ou sei lá o quê. Eu não sei se eles são uma família só, acho que são uma família só mesmo. E, tipo assim, tem algumas determinadas pessoas que são, como que posso falar? Que são, vamos dizer, tipo assim, eu não sei como que é lá, se a família é separada ou é tudo junto. É tudo junto, tudo junto. Ah, tá. Mas então, eu ia falar assim, se fosse separada, eu ia falar que não ia só aquela família, ia ser a tribo toda, porque, né, uma onça é o quê? 1,5 metro? Não, Laura, tem 1,5 metro. Lá Não é eles, não, filha. lá eles vivem juntos, eles andam em bando, então é mais difícil uma onça atacar, né? É mais difícil, eles andam e tem os caçadores, né? Tem os pescadores, então eles Mas desenvolvem tem. técnicas, armas, por isso tem arco e flecha, né, para se defenderem. Mas Ô, geralmente Xavier, eles que vão atrás da onça, tia. Não tô Vamos lá? discutindo com você, tô falando com a tia. Vamos voltar aqui o foco. No exercício 4, tá? Vocês vão escolher uma tribo indígena. Sabe daquelas todas que eu mostrei para vocês lá no mapa, que tem um monte de tribos, tá? Vocês vão pesquisar e vão escolher um só, uma só tribo. E nessa pesquisa, vocês então vão responder a todas as perguntinhas que tá aí no exercício 4, que começa com a A, vai da B, C até H, tá? Então tem até H perguntas. Então fala assim, ó, qual é a população atual desse povo que vocês vão pesquisar? Mas lembrando que é de tribo indígena do Brasil. Onde vivem? A que tronco linguístico pertence? Quais são as características gerais da sua organização social? Quais são as características de suas moradias? Descreva as características das pinturas corporais, como que são, se tem foto, né? Então você pode escrever como que você está vendo. Cite um ritual que faz parte dessa cultura, desse povo. E a última pergunta é: vocês encontraram algum problema de terras vivenciado por esse povo? Se a resposta for afirmativa, qual foi? Então, essas perguntas vocês, agora é 8h28, tá? Vocês então podem entrar aí para pesquisar. Tem 2 sites que tá sugerindo aqui, o da FUNAI, que tá aí com o link, mas se vocês não conseguirem, pode colocar no Google. E o outro programa Povos Indígenas no Brasil também que tem, tá? Sobre as tribos. Então, vocês têm aí 10 minutinhos para poder fazer essa questão. Tudo bem? Eu vou ficar aqui e vocês podem me perguntar qualquer coisa. Tudo Ô, certo? Rafaela, Sim, Tupi-Guarani é uma tribo brasileira, né? sim, pode Ah, ser tá, essa. achei. Tia, escreve alguns nomes no chat, não dá pra lembrar muito. Eu vou compartilhar então aqui a tela na página do mapa, pode ser? Pode ser. Aí, dá para vocês verem agora? Aí vocês escolhem uma dessas daqui para poder fazer a pesquisa. Beleza. Cento e noventa e seis, 197. Do UOL, de 10 horas atrás, que um coordenador da FUNAI estava fazendo uma expedição lá
numa área indígena, isolado, os indígenas mataram ele na flechada. Nossa! Você vê, tá vendo como que é atual ainda a dizimação, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto para atacar quanto para se defender. Infelizmente, né? E agora, tá carregando para você o mapa? Tá carregando. Aham. Peraí que eu vou ver onde que tá. Ah, tá. Achei. Pode parar. Eu vou deixar aí, tá? Então tá. Xavier, você não tá conseguindo nem digitando, né? Eu também tentei e também não consegui. Eu também não consegui entrar por esse link. Só pela pesquisa do Google mesmo, tá? Também não consegui entrar. Tá fazendo teste. Você fala desse daqui, né, ó? Desse link aqui da apostila, né, ó? É, esse aí. Então, eu também tentei, também não consegui entrar. Então, por isso que eu falei para vocês entrarem pelo Google, né? Porque pelos links eu também não consegui entrar. Nem digitando, como o Xavier falou. O tia, mas tem necessidade, tem que ser no FUNAI que tem que pesquisar, tia? Não, pode ser em outros lugares, se tiver a resposta das perguntas que dá para você colocar aí, que é da pesquisa, tá? É que nesses órgãos que tá aí na apostila, acaba tendo mais informações, né, sobre eles. Mas se você achar em outro site, tudo bem, tá? O Jorge falou que é a primeira vez, deixa eu ler aqui o que ele falou, primeira vez que pesquisa uma coisa e Fui aparece eu, só tia. o resultado. Por quê, Jorge? Eu pesquisei aqui o link do treco e só apareceu um resultado. E não era nem um treco certo. É, isso mesmo. Não deu muito certo também não aqui comigo. E aí, estão acabando? Fala aí, Raika, Caíme, estão acabando? Ô, tia, falta 2 perguntas pra mim acabar. Ótimo. Então, vamos acabar aqui dentro do tempo, será? Ô, Pedro, o que você achou? Difícil aí de achar? De descobrir todas essas questões? Foi fácil, Fácil, né? mas teve algumas que foi longa, mas não todas. Eu acho que as linhas eram entre 4 e 3, mas não era longa de escrever e não é difícil de procurar. Foi fácil até. Bom. E aí, pessoal, quem mais terminou? Além do Pedro e do Andione. Acabou, Caíme. Enzo. Tô acabando, tia. Então, o pessoal que não terminou nessa aula, termina aí como tarefa, tá? Porque nós vamos socializar na próxima aula. Eu já fiz aqui a chamada enquanto vocês estavam fazendo aí as atividades, tá? Então, agora vocês têm 10 minutos de intervalo até a próxima aula. Tudo bem? Até mais. Tchau, então. Tchau, tia. Tchau, Tchau, tia. tchau. Tchau. Tchau, João.
Uma boa quinta-feira Tchau. para todos vocês. Tchau. Bom Você dia. também. Bom Tchau, feriado, Bia. né, tia? Porque feriado Nossa, nem fala a verdade. tia, que delícia. Vou nadar até derreter na piscina. Tchau, tia. Tchau.